Bom, gente, eu vou falar um pouco mais sobre o ensino médio e agora apresentando uma proposta, né, e as bases dessa proposta. Mas primeiro eu quero também deixar claro um ponto aqui. Eu acho que o governo Lula e o PT não estão entendendo a importância dessa questão do ensino médio, porque me parece que está perdendo aí o bonde da história. Vai deixar passar um momento extremamente importante para a educação do país. Ok? Bom, já fiz minhas críticas em relação ao novo formato do ensino médio. Eu defendo a revogação, ok? Defendo no sentido de apoiar, se houver a revogação, eu apoio. Porém, eu não sei, acredito que não vai haver a revogação do novo ensino médio. Então eu vou levantar meus pontos que fundamentam a minha proposta. Eu quero fazer uma proposta enquanto professor. Eu não sou pesquisador da educação, eu sou professor do ensino médio, de filosofia do Estado, e eu vou fazer uma proposta e vou fundamentar isso nas minhas bases aí de reflexão, ok? Em relação a isso, por conta de não acreditar que vá ter a revogação desse desastre, ok? E desastre não é uma palavra que eu estou usando, não. Muita gente, sim, pesquisadores falam isso. Mas enfim, bom, assim, existem alguns aspectos que a gente precisa observar para entender bem o que está acontecendo. Dizer que o ensino médio é de todo ruim, eu não consigo concordar com isso, não estranho, mas eu não consigo concordar, apesar de ter chamado de desastre, ok? Mas eu não consigo concordar com uma intenção que eu vejo ali, pelo menos. A gente vai chegar lá mais à frente, ok? O formato é muito ruim e inaplicável e empobrece a formação do jovem brasileiro, dos jovens estudantes brasileiros. O que eu já expliquei o que aconteceu em outro vídeo, mas vou falar novamente. O que está acontecendo? O que aconteceu? As disciplinas, por exemplo, eu vou falar a disciplina que eu ministro, ok? Porque e não pense que eu estou puxando brasa para minha sardinha, por favor, porque eu preciso falar com base mais na minha própria experiência, ok? Se é que alguém vai dar ouvidos a isso no Brasil. Mas a gente continua falando, ok? Mas com base nisso, a filosofia que tem 6 tempos, no máximo 6 tempos, e deve ter 6 tempos no ensino médio, 2 em cada ano, no primeiro, no segundo e no terceiro, foram cortados dela 2/3. E não é 1/3 da disciplina que foi cortado. 1/3 foi o que sobrou. Veja que houve uma bocanhada, literalmente, na formação de filosofia. E jogaram a filosofia para o primeiro ano. Somente 2 tempos no primeiro ano, que não dá para dar filosofia em 1 ano. Não dá para dar filosofia em 1 ano. Isso não ela não vai participar numa formação mais ativa da consciência crítica, do desenvolvimento do próprio filosofar, porque tem que acompanhar uma maturidade da pessoa, inclusive. E filosofia só no primeiro ano ainda são muito imaturos ainda para entender toda a complexidade abstrata que a filosofia envolve, principalmente quando a gente ministra filosofia dentro de sala de aula. Quem faz isso sabe do que eu estou falando. E por favor, gente, não vou entrar em discussão do mérito para que serve a filosofia, por exemplo, no ensino médio. Olha só, sociologia, história, essas disciplinas de
humanas que desenvolvem o senso e o discernir crítico. Estão voltadas diretamente ao estudo principal do pensamento humano, né? Essas disciplinas para que servem? Porque assim, elas sustentam a base da democracia, o discernimento crítico, que a aplicação bem feita dessas disciplinas no ensino médio facilitam imensamente a compreensão da realidade, das classes diferentes dentro da nossa sociedade, das ideologias, dos interesses. Essas disciplinas, elas são filosofia, história, sociologia, elas são extremamente importantes por ter essa especificidade no processo de ensinar o discernir crítico, né, para diminuir o engano sobre as pessoas, ok? Então, se não, olha, me arrisco a dizer aqui, enquanto professor, inclusive, que isso é tão certo que desde que quando efetivamente filosofia, sociologia estão sendo ministradas no ensino médio público, principalmente na região sudeste, com mais empenho do próprio Estado, ok, na contratação de profissionais e tal, e alimentando isso nos 3 anos, primeiro, segundo e terceiro anos, ok, 2 tempos, eu me arrisco a dizer que esse investimento facilitou a opção pela democracia nas eleições do ano passado. Tanto que a candidatura do Lula cresceu na região sudeste. Embora a potência Lula envolva nele mesmo a própria ideia de democracia, a ideia de democracia está no próprio Lula também, ok? Mas a união de muita gente para o Lula, com esse discernimento crítico um pouco mais racional, aconteceu, e nós vimos esse movimento da opção racional e crítica pela democracia, que era a candidatura do Lula. Então, assim, é inegável que o estudo dessas disciplinas aprofundam o discernimento e, inclusive, melhoram critérios para voto. Então, jogam filosofia para o primeiro ano, com 2 tempos, que não dá para dar, que acaba ficando um trabalho ruim, e no futuro cai para 1 tempo, e no futuro tiram, obviamente, a filosofia do ensino médio, porque isso é um movimento nesse sentido. E 2/3 do que era status de disciplina, e esse é o grande lance, é o ponto econômico da questão, e 2/3 que era o status da disciplina, em que o Estado ali tem uma institucionalidade, né? É algo institucional admitido pelo status como uma disciplina, portanto gera valores agregados, inclusive de riqueza, inclusive de direcionamento de dinheiro público, para formar inclusive professores de filosofia, editoras que trabalham com filosofia há muito tempo, né? Tudo isso está envolvido. Então, 2/3 disso é jogado para os itinerários formativos. 2/3 é muito. São 2/3 de conteúdos que deixam de ser especificamente de filosofia e entra aí todo um conteúdo, agora com um status de disciplina, de grandes fundações, de pessoas bilionárias, famílias bilionárias e bancos aqui do Brasil. É isso que está acontecendo. Foi uma bocanhada em 2/3, pelo menos na de filosofia, mais história, geografia, tudo praticamente a mesma coisa, para que se tire esse status e todo o valor econômico agregado a isso seja colocado nas mãos dos liberais brasileiros, que eu não considero liberais, verdadeiramente não, ok? Isso que aconteceu. Do ponto de vista econômico, esse é o principal ponto. Conteúdo das editoras que trabalham com essas fundações, as próprias
editoras delas, se tem ou não, enfim, né, assume aí de graça um status com valor econômico agregado, um valor altíssimo econômico agregado, e vai passar a fornecer ao Estado os seus conteúdos. O projeto de vida, eu estava lendo novamente agora, tem umas coisas assim, são muito generalizantes, e que inclusive tem lá a indicação para que o professor busque o sonho. É isso que eu ia falar em relação a não ser tão ruim, ok? Que o professor consiga lá buscar essa intenção de buscar um sonho do aluno, que coloca o aluno realmente aí em evidência. E na disciplina Projeto de Vida, dentro dela, você, nessa orientação de encontrar o sonho do aluno, crie lá os projetos e tal. O problema é que os sonhos são muito diferentes, né? Também, as pessoas são muito diferentes. Mas, enfim, você vê que o professor aí tem que ser um artista para poder conseguir desenvolver essas coisas abstratas, extremamente vagas, né, e generalizantes que tem dentro de sala de aula. Mas, assim, alimentar sonhos eu sempre faço com filosofia. Mas, enfim, ok, tem isso. Isso, tá, eu acho que é válido o projeto de vida. 2 tempos. 2 tempos. Não 4 tempos em cima de filosofia. E por quê? E agora é a questão pedagógica, que é o mais importante de tudo, visto que os alunos, né, é o que nos interessa. Não é isso? Então, pegar 4 tempos, introduzir os itinerários formativos, onde o jovem já vai começar a ter que optar pelo que quer fazer na vida, exatamente uma liberdade, se as escolas não estiverem oferecendo o que ele realmente se sinta com afinidade, ele não tem, ok? Essa liberdade. Porém, a violência pedagógica está exatamente na má formação anterior, do ponto de vista crítico, da consciência, do amadurecimento, e uma que seria a liberdade também, mas na verdade uma imposição de que se faça uma escolha já a partir do 2º ano. O que quer fazer, o que quer seguir. Se humanas, exatas, não sei. A questão é que ao tirar filosofia do 2º ano, você atrapalha o desenvolvimento intelectual. E o processo de maturidade do próprio estudante, racionalmente, do próprio estudante, que vai ser a base para que ele se entenda melhor, se compreenda melhor e saiba, inclusive, melhor o que de fato vem a querer fazer na vida. Qual o itinerário formativo exatamente. Então, avançar em 4 tempos, em 2/3 da disciplina, não existe, a meu ver, nenhuma base pedagógica. Muito pelo contrário. O que parece uma liberdade não é, e obriga o jovem a tomar uma decisão cedo demais. Talvez não tão maduro. E se ele não souber o que vai fazer, ele vai pela massa. Vai pela formação da massa, pela formação dos trabalhadores, do proletariado. Então aí você vê uma formação mercadológica, claramente mercadológica. Por quê? Porque foi pensado por cabeças de pessoas ricas. Isso não foi debatido profundamente com a sociedade. Isso foi uma canetada do Temer, era um projeto que queriam implantar. Se não me falha a memória, a Dilma havia... eu até me inscrevi para participar, a gente estava havendo um debate, mas não lembro dela ter sancionado nada disso. Então,
essa formação mercadológica quer garantir o trabalhador para as vagas de atendimento da própria massa da sociedade, dos empregos, não subemprego, mas empregos de segunda, empregos de terceira. Ok? Tenha essa clara intenção, porque não é possível que não tenha o cuidado ao querer tirar a filosofia que vai ajudar a formar a pessoa humana do segundo ano, deixando do terceiro e do segundo, deixando apenas no primeiro, que não dá para fazer um curso de filosofia, e ao mesmo tempo dizendo-se apresentar uma liberdade de escolha, está na verdade direcionando uma escolha extremamente importante na vida de cada um de nós, e forçando a uma maturidade que eu acredito que eles não tenham para fazer, justamente pela falta do ensino de filosofia. Ok? E das outras disciplinas que foram cortadas também, obviamente. Porque a consciência crítica ela é um alimento. Você joga primeiro entendimento, não é joga, a pessoa percebe, e ao perceber a consciência crítica, o alcance do seu próprio poder de consciência crítica e de pensar as coisas, isso se retroalimenta. Existe uma satisfação, inclusive uma elevação aí da autoestima. Sentir-se, inclusive, capaz de enxergar as coisas para além das primeiras aparências. E isso leva a um processo cadenciado, que não dá para fazer apenas em um ano, pelo menos em 2 anos. E aqui fica a minha proposta. É evidente que 2/3 em cima das disciplinas, tomando 4 tempos, só atende o interesse de ter mais conteúdo programático e valor de status de disciplina. Há esses itinerários formativos que vão ser alimentados por essas grandes fundações econômicas de famílias e bancos que estão por trás disso tudo. É apenas um abocanhamento da coisa. É claro isso. Então a minha proposta é, se não revogar, ok, mas a minha proposta é que nós façamos os itinerários formativos a partir do 3º ano, que se mexa nas horas que foram aprovadas, na distribuição das horas, tudo correto, que façamos os itinerários formativos a partir do 3º ano, onde aí sim o jovem, depois de uma formação regular, 2 tempos de cada disciplina, tanto no 1º quanto no 2º ano, no 3º ele já começa com um pouco mais de maturidade, sem uma pressão de formação de mercado para atender postos de trabalho apenas, com uma responsabilidade na formação humana, compreendendo a substância humana muito mais do que uma simples máquina. As mentes, elas não são estanques, elas estão sempre se renovando e existem ritmos diferentes, muito diferentes. Então, se respeitando essa formação, aí sim, a partir do 3º ano, os itinerários formativos possam ser apresentados, que entram aí nas 4 áreas de conhecimento: humanas, linguagens, exatas e tal, ok? E daí que se criam as eletivas, que não valem ponto. Bom, e tem o projeto de vida, tem outras coisas que correm por aí, ok? Então é isso. Acho que o PT e o governo Lula está perdendo aí um pouco o trem da história, ok? Porque se esse modelo for aplicado, o futuro é provocar um apartheid
mesmo, né, com as escolas particulares dando uma formação de filosofia e sociologia com mais qualidade, né, enquanto as escolas públicas meio que já dizendo que as opções, já a partir do segundo ano, as opções só podem ser essas. Então, na verdade, um empobrecimento tanto da formação ao ser humano e à pessoa, pedagogicamente, como eu coloquei, né? Uma violência, inclusive, do meu ponto de vista. Os especialistas, os pesquisadores de educação podem falar melhor, mas eu enxergo dessa maneira. Ok? E para a formação, com o tempo, do proletariado. É isso. Estão aí as bases para a minha proposta de que se ponham os itinerários formativos a partir do terceiro ano e façamos nós, professores, primeiro e segundo ano. Aí sim dá para fazer uma filosofia minimamente, um supletivo de qualidade, que nós vamos poder fazer no primeiro e no segundo ano, para buscar a garantia desse discernimento crítico, político, racional, democrático. A gente mostrou que o discernimento crítico pode avançar, e foi pela educação, e foi pela experienciar o voto, e foi pela experienciar a política. Ok? Então, esse é o verdadeiro trem da história que nós devemos embarcar.